E você, meu amigo, minha amiga, que vai prestar o concurso para a Polícia Penal de Goiás. É com você que eu quero falar. Aqui na Vale, a gente vai estudar pormenorizado todo o seu edital em Direito Constitucional, que esse professor vos dá aula. A nossa dica hoje é de Direito Constitucional. Deixa eu só ver se aqui tá pegando aqui, né? Direito Constitucional. É uma matéria muito extensa. Constitucional. É uma matéria muito extensa. Por isso, eu te convido a se inscrever no canal, ative as notificações aí, o sininho, e também não deixe de deixar aquele, não esqueça de deixar aquele joinha e também o comentário aqui embaixo, que ajuda muito o nosso canal, que está crescendo, a continuar dando dicas especiais e gratuitas para você. Beleza? Qualquer dúvida, vai no meu Instagram, @magnoassis44. Esse é meu Instagram, posto coisas lá de concurso o tempo todo. Então, se você tiver aí querendo seguir alguém que vai te ajudar na sua aprovação, me segue lá, não custa nada de graça. Outra coisa que você não pode esquecer é de separar o material específico para você estudar. Não adianta você estudar com material desatualizado, não adianta nada você estudar várias vezes o mesmo assunto. Por isso que a Vale tem dentro da plataforma um edital verticalizado. Como é que funciona o edital verticalizado? Ele tem lá todos os assuntos, mas em vez de estar escrito desse jeito que está no edital, ele está escrito dessa forma, o assunto X. Aí tem um quadradinho na frente, o assunto Y, tem um quadradinho nessa frente, o outro assunto. Você vai estudando e vai marcando, de forma que você sabe aquilo que você estudou, você tem controle daquilo que você estudou, e você otimiza o seu tempo de estudo. Porque às vezes você fica pulando de aula em aula aqui no YouTube e não consegue aí estudar de forma escalonada, de forma certinha. Então, quer conhecer a plataforma da Vale? Conheça aqui embaixo, temos questões, temos apostila, material para você de apoio, dúvida com os professores, qualquer dúvida que você tiver, você consegue tirar essa dúvida. Então não deixe de conhecer a plataforma da Vale, tem aqui embaixo o link, você clica, você vai ser direcionado. Se você quiser ser um policial penal de Goiás, a sua chance é essa. Então a nossa dica de hoje, ó, PP, Polícia Penal de Goiás, PPGO. Qual que é a nossa dica? Partidos políticos. Ó, tá lá no seu edital, ó, partidos políticos. Tá lá no artigo 17 da Constituição. Tem coisas novas para saber, tem coisas que são recentes. Então, muito cuidado, não deixe esse assunto para depois. Então, se você quiser conhecer a plataforma da Vale, onde todos os assuntos são atualizados, todos aí, o seu material de apoio, tudo que você precisa para a sua aprovação. Então aqui não é papo de professor que quer vender curso só não, tá? São coisas que você precisa mesmo para você ser aprovado. Um material de apoio muito bom, aulas ali para você entender o que está sendo explicado, não adianta nada se você escutar e não entender, e também questões para você resolver que tem ali ao longo do nosso material. Então não deixe de conhecer a plataforma da Vale, beleza? O assunto que a gente tem hoje é partidos políticos no artigo 17 da Constituição. Eu espero que você esteja na mão com a Constituição. Se você não tiver, é importante aí que você comece a anotar no papel. Eu sempre falo para os meus alunos que quando você anota, a chance de você lembrar é muito maior. Então, só o ato de você anotar já te faça com que a sua memória busque ali aquilo que você estudou. Então, não fica só com ouvir aí e só com observar. Se você estiver vendo e ouvindo esse vídeo, não fique só com isso, não. Pega uma caneta aqui, ó, e anota. Vai anotando aquilo que o professor for falando, que é mais importante, que na hora de você fazer a prova, isso ajuda muito a sua memória a recuperar aquilo que ela estudou, beleza? Faça disso um hábito, o ato de estudar e ao mesmo tempo de anotar. Não faça somente do estudo uma atividade passiva, onde você só escuta, só assiste, você dá um sono. Faça uma atividade ativa, onde você escuta, estuda ali e ao mesmo tempo você anota. Isso faz muita diferença na hora da sua prova. Anote o que eu estou te falando, faz muita diferença. Beleza? Então, vamos lá. Ó, partidos políticos, artigo 17 da nossa querida Constituição Federal de 1988. A gente vai falar de partidos políticos da criação, fusão, incorporação, extinção. Ó, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Lembrando que na Constituição a gente tem o pluralismo político. Pluralismo político é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, no artigo 1º da Constituição, artigo 1º, só para contextualizar, nós temos os fundamentos da República Federativa do Brasil. Nos fundamentos temos os incisos. Lá no inciso 5, o que temos é pluralismo político.
Pluralismo político é a diferença é um país, é uma república com várias ideias. É aceitar várias ideias dentro de um mesmo Estado aí com letra maiúscula. Só que pluralismo político é um conjunto onde um desses conjuntos, dentro do pluralismo político, tem o pluralismo partidário. Então, pluralismo partidário é diferente de partidário, é diferente de pluralismo político. Todo pluralismo político saudável tem que ter pluralismo partidário, vários partidos na democracia. É uma forma democrática. Só que pluralismo político é diferente de pluralismo partidário. A Constituição vai defender no seu artigo 1º, nos fundamentos, no inciso 5, pluralismo político, que é um dos fundamentos. O pluralismo partidário está no artigo 17, não é um dos fundamentos, mas é uma das realidades, uma das necessidades de uma democracia saudável, é que tenha vários partidos, desde que obedeça às regras contidas no artigo 17 da Constituição, que são, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, ressalvada a soberania nacional. Então, grave isso aqui, requisitos a serem observados sobre partidos políticos. É livre. O Estado não pode ficar cerceando a criação de partidos políticos. O que deve ser observado, em primeira mão, é a soberania nacional. Requisitos. Primeira coisa, soberania nacional. Ou seja, não pode ser criado um partido, soberania nacional. Não pode ser criado um partido que tenha vínculo direto com outro país. Partido dos americanos, dos norte-americanos. Não pode ser, por isso que não pode ser financiado com dinheiro estrangeiro a soberania nacional, porque vai que um desses partidos aí chega a presidência da República, olha o problema que vai arrumar. Então, a primeira coisa, soberania nacional que você tem que observar, já teve prova que cobrou isso. Regime democrático, não pode ter um partido que que venha ferir o regime democrático. Regime democrático. Não pode ter um partido político, por exemplo, que venha dar apoio a uma ditadura, a uma autocracia, a uma monarquia, porque aí fere o princípio do regime democrático, que é a escolha do povo. Então, 2 requisitos, soberania nacional e regime democrático. Requisitos a serem observados quando a gente vai falar de criação e fusão de partidos políticos. Outra coisa, tem que haver o pluripartidarismo. É aqui que eu quero chamar a sua atenção, que esse pluripartidarismo não é a mesma coisa de pluralismo político. Pluripartidarismo. É diferente de pluralismo político. Pluripartidarismo. Então vem comigo. Pode fundir, juntar 2 partidos em um só? Pode. Mas já pensou se todos os partidos fundissem e formassem um só? Não haveria pluripartidarismo. Então, por isso que não pode haver essa fusão completa, formar um partido só. Porque o Brasil é pautado pelo pluripartidarismo, vários partidos, que é diferente de pluralismo político, tá? Direitos fundamentais da pessoa humana. Então, não pode ter, por exemplo, direitos fundamentais, direitos fundamentais, pessoa humana. Não pode ter, por exemplo, um partido do nazismo, como já foi aventado aí em alguns podcasts, deu até problema para quem inventou essa possibilidade, porque feriria esse princípio dos direitos fundamentais da pessoa humana. Inclusive, apoio ao nazismo é crime também de acordo com o Código Penal, né? O nazismo, o apoio ao nazismo, acho que está numa lei de racismo. Eu não sou professor dessa área, mas se eu não me engano, até o uso da suástica é proibida de acordo com a lei de racismo. Então não pode. Além de um partido nazista, como foi aventado, feriria o princípio dos direitos fundamentais da pessoa humana. Esses são os requisitos que têm que ser observados. E os preceitos também. Todos os partidos políticos devem seguir esses preceitos aí. Tem que ter caráter nacional. Deixa eu só ver se vai caber aqui. Esses são os requisitos. Vou fechar aqui. E a gente vai abrir aqui os preceitos. Os preceitos é as observações. Tudo que deve ter. Deixa eu só ver se cabe aqui. O primeiro preceito é caráter nacional. Não pode ter um partido somente regional. Caráter... Deixa eu só ver até onde eu posso escrever aqui e você enxergar. Deixa eu só ver. Caráter nacional. Beleza.
Caráter nacional, tá ali, ó, no cantinho, o seu esquema para você estudar, ó. Preceitos, requisitos que devem ser observados na fusão, criação, desmembramento e os preceitos. Tem que ter, para criar um partido ele tem que ter caráter nacional. A gente vai ver aqui como criar um partido. Proibição de recursos financeiros ou entidades, governos estrangeiros ou subordinação a esses. Então vou colocar aqui, ó, tá diretamente ligado com a soberania nacional, né? Proibição de recursos estrangeiros ou subordinação a esses. Por quê? Porque a partir do momento que estrangeiros, a partir do momento que o Estado é governado por um presidente, principalmente presidente, que se sujeitou a um governo estrangeiro, isso fere diretamente o princípio da soberania nacional, que é o princípio da independência nacional. Então, para você aqui, ó, os preceitos. Primeiro, caráter nacional, não pode ter um partido somente regional, tem que ter aí uma capilaridade nos estados. Proibição de recursos estrangeiros, tá aí, eu resumi aí, e subordinação a esses também. Prestação de contas à justiça eleitoral, cuidado com isso, tá? O partido político não sofre interferência do governo, mas ele tem que prestar contas à justiça eleitoral. Ó, vou escrever para você aqui, ó. Prestação de contas à justiça eleitoral, porque ele recebe recursos, prestação de contas, ele recebe recursos, justiça eleitoral, acho que dá para enxergar ali, ó. Ele recebe recursos públicos, se ele recebe recursos públicos, recurso público, ele tem que prestar contas também. O próximo, funcionamento parlamentar de acordo com a lei, esse é o mais fácil, né? Ó, funcionamento parlamentar de acordo... Eu vi uma vez cair esse aqui com a lei. Escrito assim, funcionamento parlamentar de acordo com o estatuto. Mudaram essa lei aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui, marcar pra gente, ó. De acordo com a lei. O que determina o funcionamento parlamentar é a lei, não é o partido político. Então, eu vi uma questão aqui que trouxe, ó, funcionamento parlamentar de acordo com o estatuto do partido. Então, muito cuidado, funcionamento parlamentar de acordo com a lei, porque ele é a base aí para todos os partidos trabalharem de forma uniforme, para não haver aí discrepância entre um partido e outro. Cuidado com esse a lei aqui. Aquilo que for mais importante, que cair mais na prova, eu vou apontar para você, beleza? Então, vamos lá no parágrafo 1º. O que o parágrafo 1º traz para a gente, que é muito importante para a prova também, ó. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre sua escolha, formação e duração dos seus órgãos permanentes e provisórios e sobre a sua organização e funcionamento e para adotar critérios de escolha e regime das suas coligações majoritárias. Aqui eu quero chamar sua atenção porque isso aqui cai na prova demais, principalmente a segunda parte. A primeira parte é meio que um decorado aí que você tem que saber, dificilmente cai nessa prova, essa primeira parte mudada. Agora, a segunda parte, eles mudam demais. E aqui que eu quero chamar a sua atenção. Muito cuidado com o artigo 17, parágrafo 1º. Ele é grande chance de cair na sua prova aí, quando se tratar de partidos políticos, esse parágrafo 1º, porque trata das coligações, já tem aí projeto de emenda constitucional para mudar isso aqui, a maioria das pessoas não entende como é que funciona isso, e a banca gosta de cobrar para saber se você está antenado aí com essas redações do artigo 17, inclusive esse aqui de 2017 já tem proposta de emenda constitucional para mudar isso aqui. Então vamos entender aqui, principalmente a segunda parte. Vamos ler toda ela e vamos entender a segunda parte. A primeira parte aqui, igual eu te falei, não é muito comum cobrar. Mas aqui, ó, adotar critérios de escolha e o regime das suas coligações majoritárias, sendo vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual e distrital, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então, essa parte aqui, o artigo 17, parágrafo 1º, ele é todo importante. Dentro dele, eu vou destacar o parágrafo mais importante, que é o 1º. E dentro do parágrafo 1º, o mais importante, o que gera mais dúvida, o que cai mais, é esse sistema de coligações que as pessoas não entendem e a banca adora cobrar. Vou colocar para você aqui na tela e vou te explicar. Os critérios dos regimes das suas coligações das eleições majoritárias. As eleições proporcionais é vedada a coligação e não existe vinculação entre um e outro. Então, ó, antes de mais nada, se você não anotou isso aqui, ó, sua chance de anotar agora eu vou apagar. Ó. 1, 2, 3 e puf, vou apagar.
Então, grava, se você quiser, dá um print nisso aqui agora, ó. Deu print, qualquer coisa você volta aí, beleza? Vamos dar aula gravada, é isso aí, né? Dica gravada que você pode voltar quantas vezes você quiser. Não entendeu, quer gravar? Dá um print. Não é com o professor aqui no presencial que apagou, acabou. Quem tirou foto, tirou. Quem não tirou, não tirasse, né? Aqui não. Aqui você pode voltar à aula e dar o print aí se você quiser. Então, vamos entender isso aqui, ó. O partido político pode fazer coligações? Então, a gente tem algumas perguntas, ó. Podem coligar-se. O que é coligar? Coligar-se. O que é coligar? Juntar dois partidos políticos para apoiar um ou mais candidatos. Junta o PT e o PSDB vai apoiar o candidato X. Junta o PCdoB e o PCB e o PSTU para apoiar outro. Junta o partido X e Y para apoiar outro. Pode coligar-se? Ou seja, pode juntar dois partidos para apoiar um ou mais candidatos? A resposta é depende. Ó, como quase tudo no direito, a resposta é depende. Depende de quê? Se as eleições são de caráter majoritário, eleições majoritárias, a gente vai entender um e outro. Majoritárias. E as proporcionais. Ó, proporcionais. Nas eleições majoritárias, a resposta é sim, pode haver coligações. Eu vou te explicar o que é um e o que é outro para você não errar. Nas eleições proporcionais, a resposta é não. E eu vou te explicar o que é um e outro. Então, dois partidos ou mais podem se juntar para apoiar um candidato ou mais, ali, escolhido por eles. Nas eleições majoritárias, sim. Nas eleições proporcionais, não. Quais são as eleições majoritárias? Eleições majoritárias são aquelas em que vai vencer o candidato que tiver mais votos, ou os candidatos que tiverem mais votos. Exemplo, para senador, depende da eleição, vão ser os dois mais votados. Então, eu não posso falar 50% mais um. Porque um senador, por exemplo, com 33% de votos ou 20% de votos pode ser eleito. Se for, por exemplo, senador A, B, C e D. O senador A teve 20% de votos. O senador B teve 19% de votos. Esse senador aqui teve 18% de votos. Esse aqui teve 17% de votos. Ah, professor, não fechou 100%, mas tinha E, F aqui, ó, G, que são os menores. Esse recebeu 5%, esse recebeu 4%, até fechar o 100%. Vai vencer, se for 2, vai vencer esses dois aqui. Eles vão ser eleitos. Se for naquele ano que for um senador só, porque uma eleição é um senador, na próxima eleição são 2 senadores e esses ficam 8 anos. Então vai vencer aquele que tiver mais votos, não necessariamente os 50% mais um. Então, quais são as eleições majoritárias? Ó, então vamos focar nas eleições majoritárias. São todas as eleições do Poder Executivo. Ó, todas do Poder Executivo. Poder Executivo. Quais são as eleições do Poder Executivo? As eleições para presidente, ó, presidente e vice, para governador e vice, e para prefeito. Então, essas eleições aqui, que são do Poder Executivo, são todas majoritárias, ou seja, vai vencer aquele candidato que tiver mais votos. Pode ser 50% mais um, no caso do presidente, no caso do governador, no caso do prefeito com mais de 200 mil eleitores, no caso de prefeito com cidade com menos de 200 mil eleitores, vai ser o mais votado, independente de ter 50% ou não, porque não tem segundo turno. Então, todos esses cargos aqui, ó, todos os cargos do Poder Executivo são as eleições majoritárias. Então, todas elas podem ter coligações de partidos políticos. O partido X e Y pode se coligar para apoiar o candidato do partido X. Ó, partido X e partido Y podem coligar-se, para apoiar um presidente, podem coligar-se para apoiar um governador, podem coligar-se para apoiar um prefeito. Então, é fácil. Só que seria fácil se você lembrar só do Poder Executivo. Mas existe um cargo do Poder Legislativo, que é o cargo de senador, ele também é eleição majoritária. Então, todos os cargos do Executivo, presidente, governador e prefeito, são eleições majoritárias. Então, podem haver coligações. Mas para senador também são eleições majoritárias. Se são eleições majoritárias, também podem ter coligações. Então, nada óbvio de um partido X e Z apoiar um senador. De um partido Y e J apoiar um outro senador. Porque podem haver coligações nas eleições majoritárias. Eleições cujo o quociente seja majoritário, ou seja, aquela pessoa que tiver mais votos vai ser eleita,
pode ter coligação. E nas eleições proporcionais? Eleição proporcional não pode haver coligação. Quais são as eleições proporcionais? As eleições para deputados, tanto federal quanto estaduais, deixa eu só ver se coube isso, e também para vereadores. Vereadores também não pode ter. Então, vamos resumir? Vamos. Partido político, pode haver coligação, ou seja, dois partidos juntar para apoiar um, desde que seja eleição majoritária. Quais são as eleições majoritárias? Todas do Poder Executivo, mais a eleição para senador. Nessas pode haver coligação. Aqui não pode. Aqui são as eleições proporcionais, ó. Vou até colocar de outra cor aqui, ó. São as eleições proporcionais. Aqui não vai vencer o que tiver mais votos. É muito comum na sua cidade o vereador que teve muito voto não ser eleito e o vereador que teve menos votos ser eleito, porque ele vai olhar o coeficiente do partido, já tem projeto de emenda de Constituição para mudar isso aí. Vai ter que olhar o coeficiente do partido. Ali, às vezes, aquele candidato teve muito voto, mas ele não conseguiu acompanhar aquela cadeira. Então, ele vai ter que olhar o voto dos partidos dele. Então, aquele candidato tem menos votos, mas o partido dele ali embaixo teve bastante voto, ou teve um dos candidatos que teve bastante voto, vai puxar ele. São as eleições proporcionais, é proporcional ao voto de legenda, proporcional ao candidato que teve mais votos. Exemplo aqui em Minas Gerais, foi o candidato a deputado federal Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira teve 1 milhão e tantos mil votos, em São Paulo também teve o filho do Bolsonaro, e alguns estados aí tiveram muitos votos. O Tiririca foi um exemplo também de outra eleição. Essas eleições proporcionais, ele puxam mais pessoas que estão ali no mesmo partido que ele, para que sentem mais cadeiras, porque a pessoa tem tanto voto que ela acaba puxando outras pessoas. Isso são chamados de votos proporcionais. Nesses votos proporcionais, não podem haver coligação. Ó, não pode haver coligação. Pode coligar-se? Majoritário sim, proporcional não. Majoritário são todos o Poder Executivo, presidente, governador e prefeito, mais senador. Desculpa. Voto proporcional. Não pode ter coligação. Então não pode juntar o partido X e Y para apoiar o deputado X ou para apoiar o deputado Y. Ou juntar para apoiar o vereador X e Y. Não pode. Então cuidado com isso aqui. É o que está escrito aqui, ó. E a gente vai seguir aqui. Vou só tomar água aqui, porque a garganta não está boa, porque o ar-condicionado está muito forte aqui. Então vamos lá. Ó. Regime das suas coligações nas eleições majoritárias, vedado a sua celebração nas eleições proporcionais. Aí a pergunta é o seguinte: existe vinculação? Então, aqui eu já encerro falando que não pode haver coligação nas eleições proporcionais. E nas eleições majoritárias pode haver coligação, não é? Então, eu parto desse princípio sim e vou para outra pergunta. Qual que é a outra pergunta? É obrigatória a vinculação? A gente vai entender isso aqui. Depois que você entender, você não esquece mais. O que é a vinculação? É a vinculação a nível federal, estadual e municipal. Não existe obrigatoriedade. Ó, a resposta é obrigatória a vinculação? A resposta é não. Professor, ainda não entendi. O que é vinculação? Exemplo. O partido X e o partido Y apoia um candidato Zé, aqui ó, para presidente. Só que esses dois partidos, quando chega a nível estadual, eles obrigatoriamente têm que juntar o X e o Y para apoiar o candidato João a governador? Não necessariamente. Isso aqui ó, não é obrigatório. Pode, por exemplo, o PT e o PSDB juntar para apoiar um presidente. Mas no estado X, pode juntar o PT com outro partido para apoiar outra pessoa. Pode ser que naquele estado, o PT e o PSDB tenha cada um seu candidato. Pode, por exemplo, o PSDB apoiar o PCdoB em outro estado. Então, não existe essa vinculação. Nas eleições majoritárias, pode haver coligação, mas essa coligação não tem que ser a mesma na nível federal, estadual e municipal. Os partidos estão livres para se coligar, desde que sejam eleições majoritárias, e pode, por exemplo, no estado, no Brasil, apoiar dois partidos juntarem para apoiar um presidente e aqueles dois partidos naquele governador serem totalmente antagônicos no estado. Não existe essa vinculação de coligação, porque isso é muito regionalizado. Tem cidade, por exemplo, que o partido político X e Y são rivais. Na cidade vizinha, esses dois partidos se juntam para apoiar um candidato a prefeito. Então não existe essa necessidade de vinculação entre a coligação a nível federal, estadual e municipal. Pode dois partidos
totalmente diferente se coligasse de maneira diferente na esfera federal e estadual. Se você entender esse quadro aqui, ó, você não erra mais. Então vamos lá. Partidos políticos podem coligar-se? Depende. Se for na eleição majoritária, pode. Eleição majoritária, quais são? Presidente, governador e prefeito, ou seja, todos os cargos do executivo, mais o cargo de senador, que é um cargo do legislativo, mas também é majoritário. Nas eleições proporcionais não pode haver coligação. Cada partido aqui que se vire com os seus candidatos, tanto para deputados federais e estaduais, quanto para vereadores. Aí, nesse campo aqui das eleições majoritárias, onde pode haver coligação, essa coligação obrigatoriamente tem que seguir a mesma na esfera federal, estadual e municipal? Não. Então a resposta aqui é depende, aqui é sim e aqui é não. Não precisa ser obrigatoriamente a mesma. Pode dois partidos se juntarem de maneira totalmente diferente. Se você entender esse quadro aqui, ó, você resolve 50% das questões que trata esse assunto, beleza? Porque pode ter alguma coisa a mais aí que a gente vai ver aqui. Entendido isso aqui? Só isso aqui já vale o seu joinha nesse vídeo, né? Porque isso aqui muita gente não entende e quando não entende não resolve nenhuma questão de maneira eficaz. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Aqui eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, ó, TSE. O partido político não tem que ter caráter nacional? Eu já falei aqui, ó, o partido político não tem que ter caráter nacional? Então, nada mais certo do que ele registrar o seu estatuto no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Cuidado, sabe por quê? Porque a banca vai mudar esse registro. Anotou aqui, ó? Anotou? Dá um print, vou apagar. Ó, o registro dos estatutos dos partidos políticos tem que ser feito no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Por quê, professor? Porque o partido não tem que ter caráter nacional. Então, se ele tem que ter caráter nacional, não é no TRE, não é no Tribunal Regional Eleitoral, é no Tribunal Superior Eleitoral. Então, registro do estatuto tem que ser no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, lá em Brasília. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, fica nos estados, não é no TRE. O partido não tem que ter caráter nacional, então o registro dos seus estatutos tem que ser feito no TSE. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria das questões que cai o parágrafo 2º muda de TSE para TRE, coloca Tribunal Regional Eleitoral. Quer ver como é que vem? Cuidado com isso aqui, cai na prova direto. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Regional Eleitoral. Cuidado com isso, a banca vai mudar e você não vai cair nessa pegadinha porque você é professor, você é aluno que dá vale e o professor não vai deixar acontecer isso com você. Eu estou avisando. Ó, aqui, ó, para a gente fechar, esse aqui é de 2017, está para mudar também. Para ter direito ao fundo partidário e acesso à rádio e televisão gratuita, os partidos políticos que alternativamente, ou seja, tem que cumprir um desses dois requisitos aqui. Então vamos lá. Para ter acesso ao dinheiro, ao fundo eleitoral e para ter acesso ao tempo de televisão, um desses dois requisitos é um ou outro, desde que o partido atinja um ou outro. O primeiro é uma coisa chata, mas tem que ser dita. O primeiro tem que obter, nas eleições da Câmara dos Deputados, não é do Congresso, só da Câmara dos Deputados, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com no mínimo 2% dos votos válidos em cada uma delas. Então vamos anotar esses números para a gente criar aqui uma formulazinha para a gente não errar isso aqui. Ó. Primeira coisa, 3% dos votos válidos. Ó, então vou anotar aqui, vai dando uma lida aí, que eu vou anotando aqui para a gente não esquecer. Para ter acesso ao rádio e televisão e também ter acesso ao fundão aí, ó. 3% dos votos válidos em pelo menos 1/3 das unidades da federação e a segunda porcentagem é 2%, você tem que lembrar. Para ter acesso ao dinheiro, para ter acesso ao fundo e também ter acesso à rádio e televisão, o partido não pode ser muito pequeno, não. Tem que ser um partido que tenha no mínimo 3% dos votos válidos, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com no mínimo 2% de votos válidos em cada uma delas. Então, é difícil de lembrar? Então, a gente colocou aqui, ó. 3% dos votos válidos, a Câmara dos Deputados, tá? Eu olho a Câmara dos Deputados, eu não olho o Congresso, não, Câmara dos Deputados. Ó, 3% dos votos válidos, em no mínimo 1/3 das unidades da federação. Ou seja, não pode ser 3% dos votos válidos só em São Paulo, não. Tem que ser 1/3. São 27 estados, tem que ser no mínimo em 9. Os votos têm que estar distribuídos em no mínimo 9, senão ele não vai ter acesso, não. E 2% de votos válidos em cada uma.
Ou seja, ele tem que ter no mínimo 1/3 das unidades, ou seja, de 27, ele tem que ter no mínimo 9. E ainda tem que ser 2%. Como é que você vai lembrar disso? Ó, 3, 1/3 e 2. Isso aqui você lembra. Se coloca isso na sua prova 32, você vai lembrar 3%, 1/3 e 2%. 3% dos votos válidos, 1/3 das unidades da federação e 2% em cada uma delas. Esse, então, é o número 31, 32, você vai lembrar. Ou a segunda coisa que você tem que saber aqui, ó, pra gente fechar a nossa dica. Qual que é a segunda coisa que está escrito aqui, ó? Ou um ou outro. Qualquer partido que tiver elegido no mínimo 15 deputados, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação, também tem esse direito. Ou seja, 15 deputados. Se ele elegeu 15 deputados, e a maioria dos partidos entra nessa segunda regra, se ele elegeu 15 deputados federais, distribuído em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Ou 15 deputados em 1/3. Então, se eu gravar esses dois números aqui, ó, eu resolvo isso aqui. Para ter acesso ao dinheiro e para ter acesso à rádio e televisão gratuito, tem que ser no mínimo 3% dos votos válidos e no mínimo 1/3 das unidades da federação, 2% em cada uma. Ou 15 deputados ou em pelo menos 1/3 das unidades da federação. Se eu gravar 31, 32 ou 15, 13, eu resolvo essa questão aqui. Porque parece muita coisa, mas você lembra se você gravar desse jeito. 3%, 1/3, 2%, 15 e 1/3. Beleza? Qualquer dúvida, é uma aula mais rápida. Qualquer dúvida, me chama lá, na @magna644. Partidos políticos, tem que saber. É uma dica excelente para sua prova. Já vale seu joinha. Aí compartilha esse vídeo com um amigo seu que vai prestar a prova para a Polícia Penal de Goiás. E não deixa aí de seu joinha, não esqueça seu joinha, comente aqui embaixo. Também se inscreva no canal, ative as notificações e conheça a plataforma da Vale. Tenho certeza que você vai estudar aqui e não vai se arrepender. Um abraço, professor Magna Assis. Até o nosso próximo encontro.